O sol escaldante de São Paulo castigava o asfalto enquanto Renato Vasconcelos descia apressado do táxi em frente ao imponente edifício da Vasconcelos Engenharia, no coração da Avenida Faria Lima. O relógio marcava 9h45 e às 10 horas começaria a reunião que poderia definir todo o seu futuro. Renato ajeitou a gravata azul marinho, passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas e respirou fundo, tentando conter a ansiedade que lhe corroía o estômago há semanas. Senhor Vasconcelos, os investidores já estão subindo para a sala de reuniões, avisou Marília, sua secretária executiva há mais de 15 anos, assim que ele atravessou as portas giratórias do hall principal. Obrigado, Marília. Estou indo direto para lá. O que ninguém percebeu foi quando a pasta de couro preta, que continha todos os documentos que comprovariam sua inocência nas acusações de desvio de verba, escorregou de seu braço e caiu na calçada movimentada da avenida. Renato havia trabalhado noites inteiras para reunir aquelas provas, após descobrir que seu próprio diretor financeiro, Mauro Silveira, havia forjado documentos para incriminá-lo, tentando tomar o controle da construtora que Renato ergueu ao longo de 30 anos. A Vasconcelos Engenharia, com mais de 5.000 funcionários e responsável por algumas das obras mais emblemáticas do país, estava sob ameaça. Os investidores dos Emirados Árabes, que injetariam 500 milhões para a expansão da empresa para o Nordeste, começaram a duvidar da credibilidade de Renato após as notícias sobre supostos desvios que vazaram para a imprensa. O elevador panorâmico subiu velozmente até o 28º andar. Enquanto observava a megalópole paulistana pela janela de vidro, Renato sentiu um frio na espinha ao constatar que sua pasta não estava com ele. Não é possível, murmurou, sentindo o suor brotar na testa. A pasta? Onde está a pasta? O elevador se abriu diretamente para o andar da presidência, onde funcionários andavam apressados, alguns evitando seu olhar. Renato correu para seu escritório particular, verificou cada canto, depois ligou para o motorista do táxi, mas o homem já estava longe, em outro bairro, e jurou que nenhuma pasta havia ficado em seu carro. Marília, por favor, remarque essa reunião. Preciso descer e procurar uns documentos. Renato pediu, com a voz falha. Impossível, senhor. Os sheiks já cancelaram 2 encontros anteriores. Eles deixaram claro que esta é a última chance. O senhor Mauro já está lá com eles, inclusive. O estômago de Renato revirou. Mauro, seu algoz, estava prestes a concretizar seu plano. Sem as provas, Renato seria afastado da presidência até o fim das investigações, e Mauro assumiria o comando. Em poucos meses, venderia os ativos mais valiosos, faria a empresa desmoronar e sairia milionário. 10 minutos, Marília. Me dê 10 minutos para tentar resolver isso. Renato correu para a sala de reuniões. Precisava ganhar tempo. Ao abrir a porta, encontrou 5 homens de terno, Mauro e 2 advogados. Todos voltaram seus olhares para ele. Senhores, peço desculpas pelo atraso. Podemos começar? Renato tentava manter a compostura, enquanto sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída. Como provaria sua inocência sem os documentos? Como explicaria que o próprio diretor financeiro havia orquestrado tudo para incriminá-lo? Senhor Vasconcelos, começou o mais velho dos investidores com forte sotaque, estamos aqui para discutir a situação delicada de sua empresa. As acusações são muito graves. Mauro sorriu discretamente, ajeitando os óculos de aro fino. Talvez fosse prudente o senhor Vasconcelos se afastar temporariamente da presidência até que tudo seja esclarecido. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu sem qualquer batida prévia. Todos viraram para ver quem ousava interromper uma reunião daquela magnitude sem ser anunciado. Uma menina de aproximadamente 5 anos estava parada na soleira. Tinha os pés descalços, sujos de terra, vestia uma camiseta amarela desbotada 2 números maior que seu corpo franzino e um short jeans rasgado nas bordas. Seus cabelos cacheados estavam despenteados e várias manchas de sujeira cobriam seus braços e rosto. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi o que ela carregava firmemente contra o peito: a pasta de couro preta de Renato.
O silêncio tomou conta da sala. A criança avançou alguns passos. Seus olhos escuros e profundos percorreram cada homem de terno até se fixarem em Renato. Ela caminhou diretamente até ele sem qualquer hesitação. "Moço, você deixou cair isso na rua quando saiu do carro amarelo", disse ela com voz baixa, mas firme, estendendo a pasta. "Eu vi e corri, mas você entrou muito rápido no prédio." Renato, atônito, ajoelhou-se diante dela, ficando na sua altura. Como você conseguiu subir até aqui, pequena? Como passou pela recepção, pelos seguranças?" A menina deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. "Ninguém vê criança pobre, tio. Entrei quando o segurança foi comprar café e peguei o elevador de serviço. Perguntei para a moça da limpeza onde era a sala grande e ela me mostrou." As palavras atingiram Renato como um soco. "Ninguém vê criança pobre." Aquela frase, dita com tanta naturalidade, expunha uma realidade cruel que ele, do alto de seus bilhões, raramente confrontava de forma tão direta. Renato estendeu a mão para pegar a pasta, mas a menina recuou um passo. "Você vai me dar alguma coisa?" perguntou ela, com uma mistura de vergonha e necessidade na voz. "O que você quer, pequena?" A menina pensou por alguns segundos, olhando para o carpete azul da sala, como se ponderasse seu valor. "Comida, um lugar para dormir e escola", respondeu ela, finalmente, levantando o rosto com determinação. "Se você prometer, eu te dou a pasta." Os olhos de Renato marejaram. Em meio ao caos que era sua vida naquele momento, uma criança da rua aparecia como um anjo improvável, salvando-o da ruína e pedindo em troca apenas o que deveria ser direito básico de qualquer ser humano. "Eu prometo", respondeu ele, com a voz embargada. "Comida, abrigo e educação. Você tem minha palavra." A menina sorriu levemente e entregou a pasta. Renato a pegou com mãos trêmulas e se virou para os investidores e para Mauro, cujo rosto havia perdido toda cor. "Senhores, se me derem alguns minutos, tenho aqui todas as provas de que fui vítima de uma fraude interna." Renato abriu a pasta e começou a distribuir documentos, planilhas, e-mails impressos e até uma cópia da gravação de uma conversa entre Mauro e um contador. A cada prova apresentada, o semblante dos investidores mudava de desconfiança para indignação, não contra Renato, mas contra o homem que tentara destruí-lo. 2 horas depois, Mauro deixava o prédio escoltado por seguranças, os advogados reorganizavam os contratos originais de investimento e os sheiks árabes pediam desculpas formais a Renato pela desconfiança, reafirmando seu interesse na parceria. Quando a sala finalmente se esvaziou, Renato procurou pela menina. Marília havia a levado para sua sala, onde lhe deu biscoitos e um suco de laranja. A pequena comia avidamente, como quem não via comida há dias. Renato se aproximou e sentou-se ao lado dela. "Qual é o seu nome, pequena?" "Fernanda", respondeu ela, com a boca ainda cheia de biscoito. "Mas todo mundo me chama de Nanda." "Onde estão seus pais, Nanda?" A menina engoliu o biscoito e deu de ombros novamente. "Não tenho pai, minha mãe sumiu faz tempo." "Sumiu? Como assim?" "Ela trabalhava num prédio grande, igual esse. Aí um dia ela não voltou. Procurei ela, mas ninguém sabia onde estava. Aí o dono da pensão onde a gente morava me botou para fora porque não tinha mais dinheiro do aluguel." Renato sentiu uma dor no peito. Quantas crianças como Nanda perambulavam pelas ruas de São Paulo todos os dias, invisíveis aos olhos da sociedade. "Onde você está morando agora, Nanda?" "Na rua mesmo. Tem um viaduto ali perto do parque onde eu fico. Às vezes as tias do abrigo me acham e me levam, mas eu fujo porque lá é muito cheio. E as crianças grandes batem nas pequenas." Renato se levantou, pegou o celular e fez uma ligação rápida. Depois voltou-se para a menina com um sorriso determinado. "Você não mora mais na rua, Nanda. Você salvou a minha vida hoje, agora é minha vez de salvar a sua." Naquela mesma noite, o Copan, um dos edifícios mais icônicos do centro de São Paulo, testemunhava uma cena inusitada. Renato Vasconcelos, dono da terceira maior construtora do Brasil, entrava em seu amplo apartamento duplex, acompanhado de Fernanda, a pequena menina que horas antes havia mudado completamente seu destino. "É aqui que você mora, tio?"
Perguntou Nanda, os olhos arregalados diante da vista panorâmica da cidade que se estendia através das janelas do apartamento no 32º andar. Sim, mas é temporário, respondeu Renato, observando como a menina caminhava hesitante pelo piso de mármore da sala, com medo de sujar algo com seus pés ainda descalços, apesar do banho que havia tomado na empresa com a ajuda de Marília. Amanhã mesmo vamos procurar um lugar melhor, com quintal, onde você possa brincar. Após deixarem o escritório, Renato havia levado Nanda primeiro a um shopping center. A vendedora da loja infantil mal conseguia disfarçar o espanto ao ver o famoso empresário, conhecido por sua discrição e raramente fotografado, comprando pessoalmente várias peças de roupa para uma menina visivelmente de rua. Quero tudo o que ela precisar: pijamas, roupas para o dia a dia, vestidos, calçados, material de higiene pessoal, tudo, disse ele à atendente, enquanto Nanda olhava maravilhada para um vestido amarelo com estampa de girassóis. Posso mesmo escolher qualquer coisa? Perguntou ela, hesitante. Renato se ajoelhou novamente para ficar na altura dela. Qualquer coisa, Nanda. A partir de hoje, você vai ter tudo o que precisar. As lágrimas nos olhos da menina quebraram mais, uma vez o coração do empresário. Como alguém tão pequeno poderia estar tão acostumada com a escassez que até mesmo a promessa de roupas novas parecia um sonho distante. Depois das compras, Renato levou Nanda ao Família Mancini, um dos restaurantes italianos mais tradicionais da cidade. Enquanto esperavam o jantar, ele fez algumas ligações importantes para seu advogado, para uma assistente social recomendada e para uma agência de empregados domésticos especializados. "O senhor tem filhos?" perguntou o maître, observando carinhosamente Nanda, que agora usava um vestido novo e sandálias brancas. Renato hesitou por um momento, depois respondeu com firmeza: "Tenho uma filha. Estamos começando a nos conhecer melhor." O jantar foi uma experiência reveladora. Nanda pediu macarrão, depois pediu novamente e pela terceira vez. No final, com a barriga estufada e os olhos sonolentos, ela confidenciou a Renato, com a voz embargada: "Nunca comi até ficar satisfeita antes." Agora, no apartamento, Renato improvisava um quarto de hóspedes para ela. Trocou os lençóis, colocou toalhas limpas no banheiro adjacente e deixou à vista alguns brinquedos que havia comprado às pressas. "Aqui será seu quarto por enquanto, Nanda. Amanhã vamos decorá-lo do jeito que você quiser." A menina sentou na beirada da cama king size, suas perninhas balançando sem alcançar o chão. "Posso mesmo ficar aqui? Não vou ter que ir embora amanhã." "Não vai não. Eu prometi, lembra? Comida, abrigo e educação." Renato sentou-se ao lado dela. "Nanda, você sabe alguma coisa sobre sua mãe? Onde ela trabalhava, o nome completo dela?" A menina franziu a testa concentrada. "O nome dela é Luísa, Luísa Gomes. Ela trabalhava num prédio com uma placa azul bem grande na frente." Renato fez uma nota mental. Amanhã mesmo colocaria sua equipe para investigar o paradeiro dessa mulher. Se ela havia abandonado a filha, precisaria prestar contas. Se havia acontecido algo com ela, era importante descobrir. "Quantos anos você tem, Nanda?" 5, acho que quase 6. "E você já foi à escola alguma vez?" Ela negou com a cabeça. "Minha mãe dizia que eu ia quando fizesse 6, mas aí ela sumiu." "Bem, vamos resolver isso também." Renato sorriu, afagando os cabelos cacheados da menina, já limpos e cheirosos após o banho. "Agora é hora de dormir. Amanhã temos muito o que fazer." Na manhã seguinte, a campainha tocou pontualmente às 8 horas. Era Cecília Mendonça, a assistente social mais respeitada de São Paulo, especializada em casos de adoção de alto perfil. "Senhor Vasconcelos, preciso ser muito clara", disse ela, após as apresentações iniciais e depois de conhecer brevemente Nanda, que tomava café da manhã na copa sob os cuidados da governanta contratada às pressas. "O que o senhor está propondo é extremamente complexo do ponto de vista legal. Não se pode simplesmente levar uma criança para casa, mesmo que ela esteja em situação de rua." "Eu entendo, doutora Cecília, mas estamos diante de uma situação excepcional. Esta menina não tem ninguém.
Ela literalmente salvou minha vida e minha empresa ontem. Ainda assim, existem procedimentos. Precisamos encontrar a mãe ou ao menos confirmar seu desaparecimento oficial. Depois há todo o processo de guarda provisória, avaliações psicossociais, visitas domiciliares. Quanto tempo isso levaria normalmente? Meses, talvez anos. Renato balançou a cabeça decidido. Não temos tanto tempo. Cada dia que passa é um dia a menos de infância para Nanda. Quero sua ajuda para acelerar esse processo legalmente. Usaremos todos os recursos disponíveis. Cecília olhou para a menina, que comia panquecas com um sorriso no rosto. Provavelmente seu primeiro café da manhã decente em muito tempo. Farei o possível, Sr. Vasconcelos. Mas o senhor precisa estar ciente dos desafios. Estou ciente e preparado. Minha equipe jurídica já está trabalhando nisso desde ontem à noite. Após a saída da assistente social, Renato recebeu uma ligação de sua corretora de imóveis. Ela havia encontrado exatamente o que ele pediu. Uma mansão em um condomínio fechado no Morumbi, com amplo jardim, piscina e segurança reforçada. Poderia visitá-la naquela mesma tarde. Vamos visitar nossa nova casa hoje, Nanda. O que acha? Os olhos da menina brilharam. Nossa casa? Sua e minha? Exatamente. Renato sorriu. Vendi meu apartamento ontem mesmo. Acho que precisamos de um lugar onde você possa correr, brincar, ser criança. Naquela tarde, enquanto a pequena Nanda corria pelo jardim da mansão, rindo como provavelmente nunca havia rido antes, Renato recebeu uma ligação de Gustavo, seu investigador particular. Senhor Vasconcelos, encontramos informações sobre Luísa Gomes, disse ele em tom sério. E então? Ela trabalhava na sua empresa, senhor. Era auxiliar administrativa no setor de contabilidade há 8 anos. Foi demitida há aproximadamente 3 anos, acusada de vazar informações confidenciais para a concorrência. Renato congelou. Minha empresa? Você tem certeza? Absoluta. Tenho aqui a ficha funcional dela. Foi demitida por justa causa durante uma auditoria interna comandada pelo senhor Mauro Silveira. As peças começaram a se encaixar na mente de Renato. Mauro, o mesmo homem que havia tentado incriminá-lo recentemente, tinha demitido a mãe de Nanda anos atrás. Coincidência? E onde ela está agora? Ainda não sabemos. Seu último endereço conhecido era uma pensão no Brás, onde morava com a filha. Mas o proprietário confirma que ela desapareceu há aproximadamente 1 ano, deixando alguns meses de aluguel atrasados. A menina ficou sozinha por quase 2 meses, até que ele precisou do quarto e a colocou para fora. Renato olhou para Nanda, que agora estava sentada à beira da piscina, balançando os pés na água sob o olhar atento da governanta. Uma onda de indignação o invadiu. Como alguém poderia colocar uma criança de 4 anos na rua? Como a sociedade permitia que isso acontecesse? Continue procurando, Gustavo. Quero saber tudo sobre Luísa Gomes. E mantenha isso em absoluto sigilo por enquanto. Desligando o telefone, Renato se aproximou de Nanda e sentou-se ao seu lado na beira da piscina. Gostou da casa? Muito. Nunca vi uma casa tão grande. Parece de novela. Renato riu. Vamos morar aqui então, já comecei o processo de compra. Por que você está fazendo tudo isso por mim, tio? Renato? Perguntou ela de repente séria, seus grandes olhos castanhos fixos nele. Renato pensou por um momento. Porque você me salvou, Nanda. Você poderia ter vendido aquela pasta, ou simplesmente ignorá-la, mas decidiu fazer a coisa certa. Agora é minha vez de fazer a coisa certa por você. Mas você é rico, podia ter me dado só um pouco de dinheiro e pronto. Ele sorriu com a sinceridade da criança. Sabe, Nanda, eu tenho muito dinheiro, isso é verdade. Mas ontem, quando eu estava prestes a perder tudo, percebi que o dinheiro não é o mais importante. O que importa é como usamos o que temos para fazer diferença na vida das pessoas. Nanda assentiu, como se compreendesse perfeitamente, apesar de sua pouca idade. Além disso, continuou Renato, eu moro sozinho naquele apartamento enorme. Minha esposa faleceu há muitos anos, não tivemos filhos. Talvez você tenha aparecido na minha vida por uma razão. Como um anjo da guarda? Perguntou ela sorrindo. Exatamente como um anjo da guarda.
Renato sentiu os olhos marejarem. Um anjo que chegou exatamente no momento certo. 2 semanas depois, a mudança para a nova casa estava completa. Renato havia contratado uma decoradora para criar um quarto de princesa para Nanda, exatamente como ela sonhava, com paredes em tons pastel, uma cama em formato de carruagem e uma pequena biblioteca cheia de livros infantis. Além da governanta, agora havia uma equipe completa: motorista, segurança pessoal, cozinheira e uma professora particular, Dona Helena, para começar a alfabetização de Nanda, enquanto Cecília trabalhava nos trâmites para matriculá-la em uma das melhores escolas particulares de São Paulo no próximo semestre. No escritório principal da mansão, Renato analisava os documentos que seu advogado havia trazido. O pedido formal de guarda provisória de Fernanda Gomes, enquanto continuavam as buscas por sua mãe biológica. É um processo complexo, Sr. Vasconcelos, explicou o advogado, mas com seu histórico ilibado e seus recursos, temos boas chances. A assistente social já apresentou um relatório preliminar muito favorável. O fato de a criança estar em situação de rua e abandono facilita o processo de guarda provisória. E quanto à adoção definitiva? Isso levará mais tempo. Precisamos esgotar todas as possibilidades de localizar a mãe biológica ou outros parentes que possam reclamar a guarda. Mas se não encontrarmos ninguém em um prazo razoável e considerando o evidente bem-estar da criança sob seus cuidados, as chances são excelentes. Renato assentiu satisfeito. Do lado de fora, pela janela do escritório, podia ver Nanda brincando no jardim com um cachorro que haviam adotado no dia anterior. Um vira-lata caramelo que ela havia batizado de Pipoca. Seu celular tocou. Era Marília, sua secretária. Sr. Vasconcelos, o investigador Gustavo está aqui no escritório. Ele diz que encontrou informações importantes sobre Luísa Gomes. Estou indo para aí agora mesmo, respondeu Renato, sentindo um aperto no peito. O que o investigador teria descoberto? E como isso afetaria o futuro que ele já começava a planejar junto com Nanda? O escritório da Vasconcelos Engenharia, localizado no coração financeiro de São Paulo, era uma obra arquitetônica premiada. Com linhas modernas e amplas janelas que ofereciam uma vista privilegiada da metrópole, o edifício tinha se tornado um símbolo do sucesso de Renato. Naquela tarde, porém, o empresário não estava atento à paisagem urbana, enquanto caminhava apressadamente pelo corredor principal em direção à sua sala, onde o investigador o aguardava. Gustavo Silva era um ex-delegado da Polícia Federal que agora comandava sua própria agência de investigação. Homem discreto, eficiente e com uma ética inabalável, era o tipo de profissional que Renato confiava para assuntos delicados. Boa tarde. Gustavo, o que você descobriu? Perguntou Renato assim que fechou a porta de sua sala privativa. O investigador abriu uma pasta sobre a mesa. Encontramos Luísa Gomes. Renato sentiu o coração acelerar. Onde ela está? Como ela está? Ela está internada há quase 1 ano no Hospital São Camilo, Sr. Vasconcelos, em estado vegetativo. A notícia atingiu Renato como um soco. Como assim? O que aconteceu com ela? Acidente de carro. Estava voltando do trabalho, um caminhão perdeu o controle na Marginal Tietê e atingiu o ônibus em que ela estava. Dos 17 passageiros, 5 não resistiram e 3 ficaram, em estado grave, incluindo Luísa. Ela está viva, mas os médicos dizem que há pouquíssimas chances de recuperação. E por que ninguém procurou por Nanda depois disso? Como uma criança pode simplesmente ser esquecida pelo sistema? Gustavo suspirou. Na documentação hospitalar não havia registro de filhos. Luísa não tinha outros familiares próximos que conhecêssemos. Seus pais já faleceram e ela era filha única. O mais grave, encontrei indícios de que alguém pode ter deliberadamente removido a informação sobre Nanda dos registros de Luísa. Como assim? Quem faria isso? Ainda estou investigando, mas tenho uma teoria. Gustavo hesitou. O acidente aconteceu exatamente 3 dias depois que Luísa procurou o Ministério Público com algumas denúncias. Ela alegava ter provas de que foi demitida injustamente e que havia uma fraude contábil sistemática na Vasconcelos Engenharia. Renato empalideceu. Fraude?
Na minha empresa? E eu nunca soube disso. Pelo que consegui apurar, a denúncia foi arquivada rapidamente. Alguém com influência interveio. E adivinhe quem era o diretor financeiro na época, responsável pela demissão dela? Mauro Silveira, respondeu Renato, sentindo a raiva crescer dentro de si. O mesmo que tentou me derrubar recentemente. Exato. Tenho razões para acreditar que Mauro estava desviando dinheiro da empresa. Há anos. Luísa descobriu, ele a demitiu acusando-a falsamente. E quando ela tentou denunciar, algo aconteceu com ela. Pode ser coincidência, claro, mas... Não acredito em coincidências desse tipo, interrompeu Renato levantando-se. Quero visitar Luísa hoje mesmo, e quero que você continue investigando Mauro. Se ele está por trás disso tudo, vai pagar caro. 2 horas depois, Renato estava no Hospital São Camilo, observando através do vidro o corpo imóvel de Luísa Gomes, conectado a diversos aparelhos. Uma médica o acompanhava. Ela está assim há quase 1 ano, Sr. Vasconcelos. Mantemos os cuidados básicos, mas as chances de recuperação são mínimas. Quem está pagando por isso tudo? Hospitais privados não costumam manter pacientes sem plano de saúde por tanto tempo. A médica consultou a ficha. Aqui diz que as despesas estão sendo cobertas por um fundo anônimo de assistência médica. Renato franziu a testa. Mais uma peça estranha nesse quebra-cabeça. Quem estaria pagando pelo tratamento de Luísa e por quê? Doutora, a partir de hoje, todas as despesas serão cobertas por mim. Quero que ela tenha o melhor tratamento possível, com todos os especialistas necessários. Custo não é problema. Ao retornar para casa naquela noite, Renato encontrou Nanda brincando na sala de estar com Pipoca. A cena cotidiana, tão simples e ao mesmo tempo tão preciosa, trouxe uma sensação de paz ao coração turbulento do empresário. Tio Renato! Exclamou a menina, correndo para abraçá-lo. A espontaneidade daquele gesto ainda o surpreendia. Oi, pequena, como foi seu dia com a dona Helena? Foi legal. Aprendi mais letras hoje e já sei escrever meu nome todo. É mesmo? Quero ver isso. Nanda correu até a mesa de centro, pegou um caderno e mostrou orgulhosamente a palavra Fernanda, escrita com letras grandes e um pouco tortas, mas perfeitamente legíveis. Isso é maravilhoso, Nanda. Renato a abraçou genuinamente emocionado. Estou muito orgulhoso de você. Durante o jantar, Renato observava a menina comer com apetite a comida preparada pela cozinheira. Após apenas 1 mês, a transformação era visível. Nanda já não estava tão magra, seus cabelos brilhavam com saúde. E o mais importante, o medo constante em seus olhos havia sido substituído por uma alegria infantil que era um privilégio testemunhar. Nanda, começou ele, cuidadosamente. Você lembra que eu estava procurando sua mãe, a Luísa? A menina assentiu, subitamente séria. Você achou ela? Achei sim, mas ela está doente, Nanda. Muito doente. Ela está dormindo, num hospital e os médicos estão cuidando dela. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela vai acordar? Renato sentiu o coração apertar. Como explicar o conceito de estado vegetativo para uma criança de 5 anos? Os médicos não sabem, querida. Às vezes pessoas que dormem assim acordam, outras vezes não. Mas prometo que ela está recebendo o melhor tratamento possível. Nanda ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Posso visitar ela? Claro que pode. Vamos juntos amanhã, se você quiser. A visita ao hospital no dia seguinte foi emocionante e difícil. Nanda, vestida com um vestido azul claro escolhido especialmente para a ocasião, segurava firmemente a mão de Renato enquanto entrava no quarto onde sua mãe estava. Mamãe, chamou ela, com a voz pequena, aproximando-se da cama. Renato e a médica ficaram alguns passos atrás, dando espaço para o momento. Ela não pode responder, querida, explicou a médica gentilmente, mas algumas pessoas acreditam que ela pode ouvir você. Nanda assentiu e se aproximou mais. Oi, mamãe. Sou eu, a Nanda. Eu tô bem agora. O tio Renato tá cuidando de mim. A gente tem uma casa grande e o Pipoca, que é meu cachorro. Eu queria que você acordasse para ver... A voz da menina falhou e Renato precisou conter as próprias lágrimas.
Nanda continuou falando com a mãe por alguns minutos, contando sobre sua nova vida, sobre a escola em casa, sobre os brinquedos que tinha ganhado. No caminho de volta para casa, Nanda estava silenciosa, olhando pela janela do carro. "Você está bem, pequena?" perguntou Renato, preocupado. "Tô pensando", respondeu ela, ainda olhando para fora. "Se a mamãe não acordar, o que vai acontecer comigo?" A pergunta, tão direta e ao mesmo tempo tão carregada de medo e incerteza, pegou Renato de surpresa. "Nanda, olhe, para mim." Ele esperou até que a menina virasse seu rostinho para ele. "Aconteça o que acontecer com sua mãe, você nunca mais vai ficar sozinha. Eu prometo. Você pode ficar comigo pelo tempo que quiser, para sempre se você preferir." "Você quer mesmo ser meu pai?" perguntou ela com uma mistura de esperança e desconfiança. "Mais do que qualquer coisa no mundo." 3 meses se passaram. O processo de guarda provisória havia sido concedido a Renato, graças aos esforços de sua equipe jurídica e ao trabalho incansável de Cecília, a assistente social. Nanda agora frequentava uma escola particular renomada, onde estava se adaptando bem, apesar do atraso inicial em sua alfabetização, que rapidamente estava sendo superado. A relação entre Renato e a menina se fortalecia a cada dia. Ele havia reorganizado completamente sua rotina profissional para estar presente na vida dela. Pela primeira vez delegava responsabilidades importantes na empresa, recusava viagens longas de negócios e fazia questão de estar em casa todas as noites para o jantar e para ler histórias antes de dormir. "Tio Renato?" perguntou Nanda uma noite após terminarem de ler O Pequeno Príncipe. "Posso chamar você de pai?" O empresário sentiu um nó na garganta. "Você quer me chamar de pai?" Ela assentiu tímida. "Na escola todas as crianças têm pai. Eles perguntam quem é meu pai e eu não sei o que dizer." "Nanda, seria uma honra para mim ser seu pai. Não só no nome, mas em tudo o que isso significa." Naquela noite, Renato não conseguiu dormir. A felicidade que sentia era quase assustadora em sua intensidade. Como sua vida havia mudado drasticamente em poucos meses. De um empresário solitário, obcecado por trabalho e acumulação de riqueza, ele havia se transformado em um pai. Na manhã seguinte, durante o café, ele propôs uma ideia a Nanda. "O que você acha de fazermos uma festa para comemorar nossa família?" Os olhos da menina brilharam. "Uma festa de verdade? Com bolo e tudo?" "Com bolo, balões, música, o que você quiser. Podemos convidar seus amigos da escola, a Dona Helena, a Marília, todos que são importantes para nós. Posso chamar a Marina também. Ela é minha melhor amiga da escola." "Claro que pode. Vamos fazer a lista de convidados juntos." A festa foi marcada para o final de semana seguinte. A mansão foi decorada com balões coloridos e uma equipe de buffet infantil preparou todas as guloseimas preferidas de Nanda. Um palhaço e um mágico foram contratados para entreter as crianças e uma banda tocava músicas animadas no jardim. No meio da festa, Renato pediu a atenção de todos. Ao seu lado, Nanda sorria radiante em seu vestido novo. "Quero agradecer a presença de todos neste dia tão especial. Alguns de vocês sabem, outros não. Mas há 4 meses, minha vida mudou completamente quando esta pequena anjo entrou nela." Ele colocou a mão no ombro de Nanda. "Hoje estamos celebrando não apenas uma nova amizade, mas uma nova família. Porque família não é apenas questão de sangue, mas de amor, de escolha, de destino." Os convidados aplaudiram emocionados. Marília, que havia ajudado a organizar tudo, limpava discretamente as lágrimas. "E tem mais um anúncio", continuou Renato, ajoelhando-se para ficar na altura de Nanda. "Pequena, você me perguntou outro dia se podia me chamar de pai. Hoje quero oficializar isso. Entrei com o pedido de adoção. Se tudo correr bem, em breve você será oficialmente Fernanda Vasconcelos. O que acha disso?" Nanda não respondeu com palavras. Em vez disso, jogou os braços em volta do pescoço de Renato e o abraçou com toda a força que seu pequeno corpo permitia. Não havia necessidade de dizer mais nada. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Renato tinha a certeza de que nunca mais seria o mesmo. A pasta perdida, a reunião crucial, a empresa à beira do colapso, tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outro homem.
O império que ele havia construído ao longo de décadas continuava lá, mais forte do que nunca, mas agora tinha um propósito além de simplesmente gerar lucro. O que ele não sabia era que, enquanto celebrava esse novo capítulo de sua vida, uma ameaça se formava nas sombras. Mauro Silveira, livre sob fiança enquanto respondia ao processo por fraude, observava a mansão de longe, de dentro de um carro estacionado a algumas quadras dali. Então é verdade, disse ele ao homem sentado ao seu lado. Vasconcelos adotou a filha da Luísa Gomes. Sim, senhor, respondeu o investigador particular que havia contratado. E pelo que descobri, ele também está financiando o tratamento dela no hospital. Ordenou uma bateria completa de exames e trouxe especialistas de fora. Mauro sorriu friamente. Interessante, muito interessante. Ele não faz ideia de quem realmente é essa menina, não é? Aparentemente não. Ótimo. Temos aqui uma oportunidade de ouro, meu caro. Vasconcelos pensa que se livrou de mim, mas ele ainda não viu nada. Vamos deixá-lo curtir sua família por enquanto. Logo chegará nossa vez. 6 meses haviam se passado desde a festa que celebrou o início da nova família. O processo de adoção de Nanda por Renato Vasconcelos seguia seus trâmites legais, com perspectivas promissoras, segundo os advogados. A menina, agora com 6 anos completos, florescia visivelmente sob os cuidados do empresário. Frequentava regularmente as aulas na prestigiada Escola Nobre, no bairro do Morumbi, onde já havia superado grande parte do atraso educacional e feito amizades sólidas. A rotina estabelecida trazia segurança a ambos. Café da manhã juntos todas as manhãs, Renato trabalhando em casa nas segundas e sextas para estar mais presente, visitas semanais a Luísa no hospital, ainda em estado vegetativo, mas recebendo os melhores cuidados médicos que o dinheiro podia comprar. Sessões de cinema em casa aos domingos e a leitura noturna que se tornara um ritual sagrado. Naquela manhã ensolarada de sábado, Renato observava Nanda brincar na piscina com suas amigas da escola, que haviam sido convidadas para uma pequena festa de aniversário. Seu celular vibrou no bolso. Era Gustavo, o investigador. Senhor Vasconcelos, precisamos conversar urgentemente. Tenho informações delicadas. Posso passar na sua casa hoje à tarde? Algo no tom de Gustavo alertou Renato. Aconteceu alguma coisa com a Luísa? Não, senhor. É sobre outra questão, relacionada ao senhor Mauro Silveira. Renato sentiu um frio na espinha. Nos últimos meses, com a felicidade de sua nova vida com Nanda, quase havia esquecido das ameaças que ainda pairavam sobre eles. Estarei esperando. Venha às 4 quando as crianças já tiverem ido embora. Pontualmente às 4 horas, o investigador chegou à mansão. Foram para o escritório particular de Renato, onde poderiam conversar sem serem interrompidos. Tenho monitorado os passos de Mauro como o senhor pediu, começou Gustavo, abrindo sua pasta. Nas últimas semanas, ele intensificou algumas atividades suspeitas. Está frequentando o fórum onde corre seu processo quase diariamente, teve reuniões com pessoas ligadas à imprensa e, o mais preocupante, contratou seu próprio investigador particular. Para investigar o quê? Você e Nanda, especialmente o passado dela e da Luísa Gomes. Renato sentiu o sangue gelar. Ele descobriu alguma coisa? Gustavo hesitou. Senhor Vasconcelos, durante minha própria investigação sobre Luísa, descobri algo que ainda não havia compartilhado com o senhor. Estava verificando todas as possibilidades antes de trazer o assunto à tona, mas com Mauro na jogada, precisamos nos antecipar. Do que você está falando, Gustavo? Seja direto. O investigador respirou fundo. Luísa Gomes não era apenas uma funcionária qualquer da Vasconcelos Engenharia. Ela era amante de alguém importante na empresa. Amante de quem? De seu primo e então vice-presidente, Carlos Eduardo Vasconcelos. Renato quase derrubou o copo d'água que segurava. Carlos Eduardo, seu primo de 2º grau, havia trabalhado na empresa por anos, até sofrer um acidente fatal durante uma inspeção de obra 5 anos atrás. Isso não faz sentido, Carlos. Eduardo era casado, tinha filhos. Sim, senhor. Mas manteve um relacionamento extraconjugal com Luísa por quase 2 anos,
Tenho provas, registros de encontros em motéis, transferências bancárias dele para ela, e-mails e mais. Há indícios de que Nanda seja a filha dele. A revelação atingiu Renato como um raio. Se isso fosse verdade, Nanda seria sua sobrinha neta, prima de segundo grau. A terminologia familiar importava pouco. O fato é que a menina que ele havia acolhido e que agora pretendia adotar tinha, possivelmente, sangue dos Vasconcelos correndo nas veias. Você tem certeza disso? As datas batem. Nanda nasceu 8 meses após o início do relacionamento deles. E há mais. Encontrei um teste de DNA encomendado por Carlos Eduardo pouco antes de sua morte. O resultado foi positivo. Renato levantou-se, caminhando de um lado para outro, tentando processar aquela informação. Por que ninguém nunca me contou isso? Por que Carlos Eduardo nunca assumiu a paternidade? Pelo que pude apurar, ele estava planejando fazer isso. Havia contratado um advogado para iniciar o reconhecimento de paternidade. Mas então veio o acidente e tudo ficou no limbo. E a família dele? A esposa sabe disso? Não tenho como confirmar, mas acredito que não. A viúva, que os filhos se mudaram para Portugal logo após a morte dele, cortaram quase todos os laços com o Brasil. Renato sentou-se novamente, sentindo o peso daquela revelação. E Mauro, o que ele sabe? Provavelmente tudo o que eu sei, talvez mais. Ele estava na empresa naquela época, tinha acesso a informações privilegiadas. E mais importante, ele era o principal beneficiário da morte de Carlos Eduardo, assumindo a vice-presidência depois. Você está sugerindo que Mauro teve algo a ver com o acidente de Carlos Eduardo? Gustavo deu de ombros. Não tenho provas disso, mas dadas as circunstâncias atuais e o padrão de comportamento dele, não seria um salto tão grande. Renato esfregou o rosto com as mãos. E o que Mauro pretende fazer com essas informações agora? Meu palpite é que ele planeja usar isso contra o senhor. Talvez vazar para a imprensa, sugerir que o senhor sabia de tudo desde o início, que está tentando encobrir um escândalo familiar. Ou pior, usar como barganha. Como que para confirmar as suspeitas de Gustavo, o celular de Renato tocou. Número desconhecido. Ele atendeu, colocando no viva-voz. Renato Vasconcelos. Renato, meu caro. A voz melosa e sarcástica de Mauro Silveira era inconfundível. Como vai a sua nova vida de pai? Renato fez sinal para Gustavo ficar em silêncio. O que você quer, Mauro? Direto ao ponto, como sempre. Bem, queria saber se poderíamos nos encontrar para uma conversa civilizada. Tenho algo que pode ser de seu interesse. Não tenho nada para falar com você. Qualquer assunto pode ser tratado entre nossos advogados. Mauro riu do outro lado da linha. Mesmo que o assunto seja sua adorável filha adotiva, ou devo dizer, sua sobrinha neta. Renato sentiu o sangue ferver. Você não sabe do que está falando. Ah, eu sei sim. Sei tudo. Sobre Luísa Gomes e Carlos Eduardo. Sei sobre o teste de DNA. Sei sobre os planos dele de reconhecer a paternidade de Nanda. Sei até coisas que você, com certeza, ainda não descobriu. Qual é o seu jogo, Mauro? Jogo? Não, Renato. Isso é negócio. Quero 40% das ações da Vasconcelos Engenharia, transferidas legalmente para mim, sem questionamentos. Você enlouqueceu? Por que eu faria isso? Porque se não fizer, vou para todos os jornais contar como o poderoso Renato Vasconcelos está usando uma criança, sangue de seu sangue, como peça de marketing para limpar sua imagem após escândalos de corrupção. Vou contar como você sabia que Nanda era filha de seu primo, mas preferiu fingir que a encontrou por acaso. Como você estava envolvido na morte de Carlos Eduardo para impedi-lo de reconhecer a menina. Imagina o estrago que isso faria para a sua família perfeita? Isso é tudo mentira. Você não tem provas de nada disso. A verdade é irrelevante, meu caro. O que importa é a percepção. E você sabe como nossa imprensa adora um escândalo envolvendo os poderosos. Renato tentava controlar a respiração, o ódio crescendo dentro dele. E se eu aceitar? O que me garante que você vai desaparecer de nossas vidas? Tenho um contrato preparado.
Você me dá o que quero, eu sumo. Simples assim. Ah, e para mostrar que sou razoável, te dou 24 horas para decidir. Me ligue neste número quando estiver pronto para negociar. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio pesado no escritório. Gustavo olhava para Renato, esperando sua reação. Ele está blefando, disse finalmente o empresário. Não tem como provar que eu sabia de alguma coisa sobre Carlos Eduardo e Luísa, e definitivamente não pode me ligar à morte dele. Isso não importa, Sr. Vasconcelos. Como ele mesmo disse, a percepção é o que conta. Um escândalo desses, mesmo que totalmente infundado, poderia afetar o processo de adoção. Sem falar no impacto psicológico sobre a própria Nanda. Renato se levantou, olhando pela janela. No jardim, Nanda brincava com Pipoca, seu fiel cachorro. Ela parecia tão feliz, tão segura, finalmente tendo a infância que merecia. Não vou ceder à chantagem de Mauro, disse ele, com determinação. Mas também não podemos deixá-lo agir. Gustavo, quero que você reúna todas as provas possíveis sobre o que realmente aconteceu. Vamos virar o jogo contra ele. Durante o jantar daquela noite, Renato observava Nanda com novos olhos. Agora que sabia da possibilidade dela ser realmente sua parente, começava a notar semelhanças sutis. O formato do queixo, tão parecido com o de Carlos Eduardo. O jeito de franzir a testa quando estava concentrada, um traço característico dos Vasconcelos. Pai, tá tudo bem? Perguntou ela, notando seu olhar fixo. Pai. A palavra ainda aquecia seu coração toda vez que a ouvia. Tudo ótimo, pequena. Só estou pensando em como você está crescendo rápido. A professora disse que eu sou a mais alta da minha turma. É verdade. Logo vai ser mais alta que eu. Eles riram juntos, e Renato sentiu uma certeza crescer dentro dele. Não importava se Nanda era ou não biologicamente ligada a ele. Ela era sua filha de coração, e nada nem ninguém iria separá-los. Na manhã seguinte, Renato acordou com uma decisão tomada. Após o café da manhã com Nanda, pediu a dona Helena que a levasse para sua aula de natação, e ele foi direto para o hospital visitar Luísa. No quarto silencioso, observou a mulher imóvel na cama. Agora, com as novas informações, via-a sob uma nova perspectiva. Ela não era apenas a mãe de Nanda, mas alguém que havia feito parte da vida de sua família antes mesmo que ele soubesse. Senhor Vasconcelos, ele se virou. A médica responsável pelo caso de Luísa o observava da porta. Doutora Camila, bom dia. Bom dia. Não esperava vê-lo hoje. As visitas com sua filha geralmente são às quintas-feiras. Vim sozinho desta vez. Precisava pensar um pouco. Ele hesitou. Doutora, serei direto. Há alguma chance real de Luísa acordar um dia? A médica se aproximou, olhando para a paciente com expressão profissional. Na medicina nunca dizemos nunca. Há casos raros de pessoas que despertam de estados vegetativos após anos. Mas, estatisticamente, as chances são mínimas, especialmente depois de tanto tempo. Renato assentiu. E se ela acordar? O que podemos esperar? Difícil prever. Poderia haver sequelas neurológicas significativas, problemas motores, de fala, de memória, ou, num cenário mais otimista, uma recuperação gradual das funções. Entendo. Ele olhou novamente para Luísa. Por favor, mantenha todos os tratamentos e especialistas. Não economize em nada. De volta ao carro, Renato fez uma ligação que vinha adiando. Para seu advogado. Doutor Paulo, preciso que você prepare todos os documentos necessários para o teste de DNA. Quero confirmar se Nanda é mesmo filha de Carlos Eduardo. Isso pode complicar o processo de adoção, Sr. Vasconcelos. Se for confirmado o parentesco, os outros membros da família poderiam pleitear a guarda. Eu sei, mas precisamos estar preparados. E tem mais. Quero que você monte um dossiê completo sobre Mauro Silveira. Tudo o que puder encontrar sobre ele. Qualquer sujeira, qualquer esqueleto no armário. Entendido. O senhor está esperando algum tipo de ataque? Não estou esperando. Ele já começou. Ao desligar, Renato notou uma mensagem de Gustavo. Urgente. Encontrei algo sobre o acidente de Carlos Eduardo.
Precisamos conversar pessoalmente. Um calafrio percorreu sua espinha. O que mais o investigador teria descoberto? Enquanto dirigia de volta para casa, Renato ponderava suas opções. Ceder à chantagem de Mauro estava fora de questão. Lutar publicamente seria arriscado, podendo expor Nanda a um trauma desnecessário. Parecia não haver saída perfeita. Seu celular tocou novamente. Era Mauro. Vejo que está visitando a bela adormecida. Tocante. Renato sentiu o sangue gelar. Mauro o estava monitorando. O que você quer agora? Ainda não se passaram 24 horas. Só queria lembrar que estou observando, Renato. Cada passo seu. Pense bem antes de tentar algo estúpido. Vou pensar bem em tudo, Mauro. Pode ter certeza disso. Quando desligou, Renato tomou uma decisão. Se Mauro queria guerra, era a guerra que ele teria. Mas não nos termos que ele esperava. Ao chegar em casa, encontrou Nanda esperando por ele na sala, com uma expressão séria incomum para uma criança de sua idade. O que foi, pequena? Aconteceu alguma coisa na natação? Ela negou com a cabeça. Pai, a mamãe vai acordar um dia? A pergunta, tão direta e carregada de esperança infantil, pegou Renato desprevenido. Como explicar para uma criança de 6 anos as duras probabilidades médicas? Nanda, eu não sei, os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas, às vezes pessoas que dormem assim não conseguem acordar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas você prometeu que ia cuidar dela. E estou cuidando. Vou sempre cuidar, não importa o que aconteça. Ele se ajoelhou, ficando na altura dela. Nanda, você sabe que eu te amo muito, não sabe? Ela assentiu. E nada vai mudar isso. Nunca. Não importa o que aconteça, não importa o que alguém diga, você sempre será minha filha. Promete? Com todo o meu coração. Enquanto abraçava Nanda, Renato sentia o peso da responsabilidade que carregava. Não era apenas a felicidade dela que estava em suas mãos, mas seu senso de segurança, sua capacidade de confiar no mundo. Depois de tudo que ela havia passado, ele não podia permitir que Mauro ou qualquer outra pessoa destruísse o que haviam construído juntos. A guerra estava declarada. Mas ao contrário do que Mauro imaginava, Renato não estaria lutando apenas por sua empresa ou sua reputação. Estaria lutando por sua família. As 24 horas de prazo estabelecidas por Mauro chegavam ao fim, e Renato ainda não havia retornado sua ligação. No escritório de sua mansão, ele reuniu uma pequena equipe de confiança. Gustavo, o investigador, Dr. Paulo, seu advogado, Marília, sua secretária de longa data, e Cecília, a assistente social que acompanhava o processo de adoção de Nanda. Obrigado a todos por virem com tanta urgência, começou Renato. Estamos diante de uma situação delicada que exige ações rápidas e coordenadas. Ele explicou sobre a chantagem de Mauro, as descobertas sobre o possível parentesco entre Nanda e Carlos Eduardo e suas suspeitas sobre o envolvimento de Mauro no acidente que vitimou seu primo. Senhor Vasconcelos, interrompeu Dr. Paulo, ceder à chantagem está fora de questão. Seria não apenas ilegal, mas abriria precedentes perigosos. Ele sempre poderia voltar por mais. Concordo plenamente. Não tenho a menor intenção de entregar nem 1% da empresa a Mauro, mas também não posso ignorar a ameaça que ele representa, especialmente para Nanda. Cecília, que ouvira tudo em silêncio até aquele momento, manifestou-se. Do ponto de vista do processo de adoção, precisamos ser muito cautelosos. Se vier à tona que Nanda é biologicamente ligada à família Vasconcelos, isso poderia complicar o processo. Por outro lado, também poderia simplificá-lo, já que existe um precedente favorável à permanência de crianças com parentes consanguíneos. Gustavo, disse Renato voltando-se para o investigador, você mencionou ter descoberto algo importante sobre o acidente de Carlos Eduardo. O que foi? O investigador abriu sua pasta. Como o senhor sabe, seu primo faleceu durante uma inspeção de obra no complexo hoteleiro em Ilhabela. A versão oficial é que ele caiu de um andaime que cedeu. O que descobri é que o andaime havia sido inspecionado e aprovado na manhã do mesmo dia, mas alguém adulterou os parafusos de fixação pouco antes da visita de Carlos Eduardo.
Um silêncio pesado tomou conta da sala. Está dizendo que não foi um acidente? Perguntou Renato, sentindo um nó na garganta. Estou dizendo que há evidências fortes de sabotagem. E mais, encontrei um antigo segurança da obra que viu Mauro Silveira no local 1 hora antes do acidente, embora ele não estivesse na lista oficial de visitantes daquele dia. Meu Deus, murmurou Marília. Esse homem é um monstro. Temos como provar isso? Questionou o Dr. Paulo, sempre pragmático. O segurança está disposto a testemunhar. Também encontrei irregularidades no relatório da perícia, que foi estranhamente apressada. E mais, descobri que Mauro tinha uma apólice de seguro milionária, que seria paga em caso de morte de qualquer um dos diretores da empresa. Renato sentiu a raiva crescer. Se tudo isso fosse verdade, Mauro não era apenas um corrupto, mas um assassino que havia tirado a vida de seu primo, privado Nanda do pai biológico e agora ameaçava destruir a nova família que ela havia encontrado. Dr. Paulo, quero que você prepare uma denúncia formal contra Mauro Silveira, por homicídio e tentativa de extorsão. Gustavo, reúna todas as provas possíveis. Marília, agende uma entrevista coletiva para amanhã às 10 horas. Entrevista coletiva? Perguntou Marília, surpresa. Tem certeza disso, senhor? Absoluta. Mauro quer usar a imprensa contra mim? Vou usar a imprensa contra ele primeiro. Vamos expor tudo. Habite sua fraude na empresa, suas tentativas de me incriminar, as suspeitas sobre a morte de Carlos Eduardo. E sim, a possibilidade de Nanda ser filha dele. Cecília parecia preocupada. Senhor Vasconcelos, isso não vai expor demais a menina? Ela tem apenas 6 anos. Renato assentiu, compreendendo a preocupação. Tem razão, Cecília. Precisamos protegê-la ao máximo. Nada de fotografias dela, nenhuma menção ao nome dela. E vou conversar com ela antes, de uma forma que ela possa entender. Após a reunião, enquanto os outros partiam com suas tarefas designadas, Renato foi buscar Nanda na escola. Era uma rotina que ele havia assumido, às sextas-feiras, seu dia de trabalhar em casa. Oi, pai, exclamou ela, correndo em sua direção no pátio da escola. Olha o que eu fiz na aula de artes. Ela mostrou orgulhosamente um desenho colorido onde 2 figuras de palito, uma grande e uma pequena, estavam de mãos dadas em frente a uma casa com um cachorro ao lado. É lindo, Nanda. Somos nós, não é? Sim, e o Pipoca também. A professora disse que eu desenho muito bem para a minha idade. No caminho para casa, Renato tentava formular em sua mente como explicaria a situação para Nanda. Como dizer a uma criança de 6 anos que o homem que ela acreditava ser apenas seu benfeitor poderia ser, na verdade, seu tio-avô? Que seu pai biológico havia morrido antes que ela pudesse conhecê-lo? E como explicar que um homem mau estava tentando usar tudo isso para machucá-los? Nanda, começou ele, quando já estavam em casa, sentados no jardim, lembra quando você me perguntou se sua mãe vai acordar um dia? Ela assentiu, subitamente séria. E eu disse que, não importa o que aconteça, você sempre será minha filha, certo? Outro assentimento. Tem algumas coisas sobre nossa família que eu descobri recentemente. Coisas que você precisa saber porque algumas pessoas podem falar sobre isso. Que coisas, pai? Renato respirou fundo. Você sabe o que é um primo? É quando o pai de uma criança e o pai de outra criança são irmãos. Aí as crianças são primas, respondeu ela, demonstrando uma compreensão surpreendente para sua idade. Isso mesmo. Bem, eu tinha um primo chamado Carlos Eduardo. Ele trabalhava comigo na empresa. Infelizmente, ele sofreu um acidente há alguns anos e não está mais entre nós. Ele foi para o céu? A simplicidade da pergunta quase quebrou a compostura de Renato. Sim, pequena, ele foi para o céu, mas antes disso, descobri que ele conhecia sua mãe, a Luísa. Minha mãe conhecia seu primo? Sim. E há uma possibilidade... Bem, os adultos acham que talvez Carlos Eduardo seja seu pai biológico, seu pai de sangue. Os olhos de Nanda se arregalaram com a revelação. Meu pai de verdade? Seu pai biológico, corrigiu Renato gentilmente. Porque pai de verdade é quem cuida, quem ama, quem está presente, como eu estou tentando ser para você.
Nanda ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, você é meu tio? Renato sorriu com a lógica infantil. Seria algo assim, mas o mais importante é que, se isso for verdade, significa que você sempre foi parte da família Vasconcelos, mesmo antes de nos conhecermos naquele dia no escritório. Como mágica? Perguntou ela, com os olhos brilhando. Como destino, corrigiu ele emocionado. Como se estivéssemos destinados a nos encontrar. Nanda pareceu satisfeita com a explicação. Mas você ainda vai ser meu pai, né? Mesmo que eu seja sua sobrinha. Vou ser seu pai para sempre, Nanda. Nada vai mudar isso. Ela sorriu, aparentemente tranquila com a revelação. Para uma criança que havia enfrentado o abandono e a vida nas ruas, talvez a ideia de ter mais laços familiares, mesmo que complexos, fosse mais reconfortante do que perturbadora. Tem mais uma coisa que você precisa saber, continuou Renato. Lembra do homem mau que tentou machucar minha empresa? Aquele que estava na sala de reunião quando você chegou com a pasta? O de óculos. Esse mesmo. O nome dele é Mauro. Ele está tentando nos causar problemas novamente. Amanhã vou fazer uma reunião com jornalistas para contar a verdade sobre ele. Algumas pessoas podem falar sobre você depois disso ou tentar tirar fotos suas. Por quê? Porque às vezes adultos são muito curiosos sobre a vida de outras pessoas. Mas não se preocupe, vou proteger você. Só quero que saiba que, se alguém na escola ou em qualquer lugar falar alguma coisa, você pode me contar. Nanda assentiu, com uma maturidade surpreendente. Tá bom, pai. Eu confio em você. Aquela simples frase, eu confio em você, carregava um peso enorme. Uma criança que havia sido abandonada, que havia vivido nas ruas, estava depositando toda a sua confiança nele. Renato jurou silenciosamente que nunca trairia essa confiança. No dia seguinte, o auditório da Vasconcelos Engenharia estava lotado para a entrevista coletiva. Jornalistas dos principais veículos de comunicação do país se aglomeravam, ansiosos para ouvir o que o recluso bilionário tinha a dizer. Bom dia a todos, começou Renato atrás do púlpito. Agradeço a presença de vocês nesta manhã. Convoquei esta entrevista para esclarecer alguns fatos que em breve virão à tona de qualquer maneira, e prefiro que a verdade seja conhecida por minhas próprias palavras. Ele então narrou toda a história. Como Mauro Silveira havia tentado fraudar a empresa e incriminá-lo, como uma menina em situação de rua havia salvado tudo ao devolver a pasta, com as provas, como ele havia decidido acolhê-la e iniciado o processo de adoção. Recentemente, continuou, descobri através de investigações que esta criança, cujo nome e imagem peço encarecidamente que protejam, pode ser filha biológica de meu falecido primo, Carlos Eduardo Vasconcelos. Se confirmado, isso significa que ela é parte de minha família não apenas por escolha e amor, mas também por sangue. Um burburinho percorreu o auditório. Os jornalistas anotavam freneticamente. Mas isso não é tudo, prosseguiu Renato, seu tom se tornando mais grave. Temos evidências de que o acidente que vitimou meu primo há 5 anos pode não ter sido um acidente. A polícia está sendo oficialmente notificada neste momento sobre possível sabotagem no equipamento que causou sua queda. E o principal suspeito é o mesmo homem que hoje tenta me chantagear, Mauro Silveira. Flashes dispararam. Vozes se elevaram com perguntas. Renato ergueu a mão pedindo silêncio. Ontem recebi um ultimato. Ou transferia 40% de minha empresa para Mauro Silveira, ou ele tornaria pública esta história, distorcida para parecer que eu escondia a verdade sobre a menina. Bem, estou me adiantando a ele. Aqui está a verdade, sem distorções. Renato então entregou a palavra a Dr. Paulo, que detalhou as evidências jurídicas contra Mauro. Em seguida, Gustavo apresentou os resultados de sua investigação sobre o acidente de Carlos Eduardo. Cecília falou brevemente sobre o processo de adoção, ressaltando como a descoberta de laços biológicos não invalidava a relação paternal já estabelecida. Quando a sessão de perguntas começou, a primeira veio de uma jornalista da Folha de São Paulo. Senhor Vasconcelos, o senhor teme que sua exposição pública dessa forma possa prejudicar a criança?
É uma preocupação válida, respondeu ele honestamente. Mas acredito que a ameaça de ter sua história distorcida e usada como arma seria muito mais prejudicial. Estamos tomando todas as precauções para proteger sua identidade e seu bem-estar. Peço novamente que todos os veículos respeitem isso. Outra pergunta, desta vez de um repórter do Jornal Nacional. Existe a possibilidade de outros membros da família Vasconcelos contestarem a adoção, caso o parentesco seja confirmado. Os únicos parentes diretos de Carlos Eduardo, além de mim, são sua viúva e filhos que vivem em Portugal. Já entrei em contato com eles, explicando a situação. Eles não têm intenção de interferir e, na verdade, estão ansiosos para conhecer a menina quando for apropriado. As perguntas continuaram por quase 1 hora. Renato respondeu a todas com calma e transparência, recusando-se apenas a dar detalhes que pudessem identificar Nanda ou expor informações sensíveis sobre o caso. Ao final da entrevista, Marília entregou-lhe uma nota urgente. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Senhores, disse ele voltando ao microfone, acabo de receber a informação de que Mauro Silveira foi detido pela polícia para prestar esclarecimentos. Não posso fornecer mais detalhes no momento, mas isso encerra nossa coletiva por hoje. Obrigado a todos. Enquanto deixava o palco, Renato recebeu uma ligação de Cecília, que havia ficado na mansão com Nanda durante a entrevista. Senhor Vasconcelos, tem uma chamada aqui para o senhor. É do Hospital São Camilo, sobre Luísa Gomes. O coração de Renato acelerou. O que aconteceu? Ela... Não, senhor. Ela não... Ela está viva. Mas houve uma mudança em seu estado. Os médicos querem falar com o senhor urgentemente. Renato dirigiu como um louco até o hospital. No corredor da UTI, a doutora Camila o aguardava com uma expressão indescritível. O que aconteceu, doutora? Houve alguma piora? Ao contrário, senhor Vasconcelos. Luísa apresentou resposta a estímulos externos esta manhã. Piscou os olhos deliberadamente, moveu levemente os dedos. São sinais preliminares, mas promissores. Está dizendo que ela pode estar acordando? É possível. Essas recuperações, quando acontecem, são geralmente lentas e graduais. Não podemos criar expectativas demais ainda. Mas sim, existe uma possibilidade real de que ela esteja emergindo do estado vegetativo. Renato sentiu uma mistura de emoções: esperança, medo, incerteza. Se Luísa realmente acordasse, como isso afetaria Nanda? Como afetaria os planos de adoção? E mais importante, o que Luísa saberia sobre Carlos Eduardo, sobre Mauro, sobre tudo o que aconteceu antes de seu acidente? Posso vê-la? Claro, mas não espere nenhuma interação significativa ainda. É um processo lento. No quarto, Renato se aproximou do leito de Luísa. Seus olhos, que antes permaneciam fechados ou vagamente abertos sem foco, agora pareciam seguir levemente o movimento ao redor. Era uma mudança sutil, mas inegável. Luísa, disse ele suavemente, aproximando-se. Não sei se pode me ouvir ou compreender, mas sou Renato Vasconcelos, primo de Carlos Eduardo. Estou cuidando da sua filha, Nanda. Ela está bem, está segura. Estamos lutando pela verdade sobre o que aconteceu com vocês. Por um instante, tão breve que Renato quase pensou ter imaginado, os olhos de Luísa pareceram se fixar nos dele. Uma lágrima solitária escorreu por sua face. Naquela noite, os telejornais noticiavam amplamente a coletiva de Renato Vasconcelos, a prisão preventiva de Mauro Silveira para investigação e a sensacional revelação sobre a possível filha secreta do falecido herdeiro da Vasconcelos Engenharia. Como prometido, todos respeitaram o pedido de não identificar Nanda, referindo-se a ela apenas como a menina ou a criança. Mas havia outra narrativa emergindo, inesperada. Nas redes sociais, a hashtag #YouStandWithRenato se tornava viral. Pessoas de todo o Brasil expressavam apoio ao bilionário que havia escolhido amor e família acima de reputação, que havia enfrentado publicamente um chantagista, que havia acolhido uma criança em situação de vulnerabilidade. Vídeos-clipes da entrevista, onde ele falava sobre como a menina havia transformado sua vida, tornavam-se virais. "Pai, a gente está na televisão",
exclamou Nanda enquanto assistiam juntos ao noticiário na sala de estar da mansão. Não você, graças a Deus, respondeu Renato, aliviado por ver que sua imagem estava sendo preservada. Mas estão falando sobre nossa história. E elas estão falando coisas boas ou ruins? Renato sorriu, observando os comentários positivos que passavam na tela. Parece que boas, pequena. Muito boas. Seu celular tocou. Era Dr. Paulo. Senhor Vasconcelos, tenho notícias importantes. A polícia encontrou evidências concretas no computador pessoal de Mauro Silveira. E-mails trocados com um técnico de manutenção da obra em Ilhabela, instruindo-o a sabotar o andaime específico que Carlos Eduardo usaria. O técnico já confessou tudo em troca de redução de pena. Mauro não sairá da cadeia tão cedo. Quando desligou, Renato se permitiu um momento de alívio. A justiça para Carlos Eduardo finalmente parecia possível, e com Mauro preso, a ameaça imediata à sua família estava neutralizada. Mas ainda havia muito a resolver. O teste de DNA para confirmar o parentesco de Nanda, o processo de adoção a ser concluído, a possibilidade de Luísa eventualmente recuperar a consciência. O caminho ainda seria longo e possivelmente cheio de obstáculos. No que você está pensando, pai? Perguntou Nanda, notando sua expressão contemplativa. Renato sorriu para ela. Estou pensando no futuro, Nanda, no nosso futuro. Vai ser bom, né? Vai ser maravilhoso, respondeu ele abraçando-a, porque estaremos juntos. Naquela noite, enquanto lia para Nanda sua história de dormir habitual, Renato recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Viu só? Ninguém vê criança pobre, mas todos veem uma história de amor verdadeiro. Parabéns pela coragem. Ele olhou intrigado para a mensagem, sem reconhecer o remetente. Talvez fosse apenas um apoiador anônimo, inspirado pela história que agora dominava o noticiário nacional. O que Renato não sabia era que a mensagem vinha de alguém muito mais próximo do que ele poderia imaginar. Alguém que acompanhava sua jornada com Nanda desde o início e que ainda teria um papel crucial nos acontecimentos que estavam por vir. 7 anos se passaram desde aquela entrevista coletiva que mudou tudo. O tempo, esse mestre incansável das transformações, havia deixado suas marcas, a maioria delas boas, na vida de Renato e Nanda Vasconcelos. Agora, com 13 anos, Nanda havia se tornado uma adolescente brilhante, determinada e de uma empatia rara para sua idade. Seus cabelos cacheados, antes desgrenhados quando vivia nas ruas, agora caíam em ondas bem cuidadas sobre seus ombros. Alta para sua idade, começava a mostrar os traços definidos dos Vasconcelos no rosto. O queixo firme, os olhos expressivos, o sorriso cativante que, como dizia Renato, poderia iluminar São Paulo inteira em um blackout. O teste de DNA, realizado semanas após a entrevista coletiva, havia confirmado o que Renato já suspeitava. Nanda era, de fato, filha biológica de Carlos Eduardo. A notícia não mudou em nada o amor que Renato sentia por ela. Apenas fortaleceu sua determinação em protegê-la e garantir que recebesse todo o carinho, segurança e oportunidades que seu pai biológico teria desejado oferecer. O processo de adoção havia sido concluído 3 anos após aquela fatídica coletiva de imprensa. A justiça entendeu que, sendo Renato parente consanguíneo de Nanda, o trâmite poderia seguir o rito de adoção por família extensa, simplificando significativamente o processo. Quando o juiz finalmente bateu o martelo, oficializando Fernanda Gomes como Fernanda Gomes Vasconcelos, ambos choraram. Renato de alívio e gratidão, Nanda de pura alegria. A mansão Morumbi continuava sendo o lar deles, embora tivesse passado por algumas transformações ao longo dos anos. O quarto de princesa de Nanda havia sido redesenhado para acompanhar seus gostos em evolução. Agora as paredes eram de um azul petróleo vibrante, decoradas com pôsteres de cientistas mulheres, fotos de suas viagens com Renato e medalhas das competições de matemática e robótica que ela vinha colecionando com impressionante frequência. Pipoca, o vira-lata Caramelo, agora um senhor de idade avançada,
Continuava sendo o fiel companheiro da família, embora seus dias de correria pelo jardim tivessem sido substituídos por longas cestas ao sol. Naquela manhã, ensolarada de domingo, Renato preparava um café da manhã especial na cozinha. Era o aniversário de 7 anos, desde que o processo de adoção havia sido finalizado, uma data que eles celebravam com mais entusiasmo do que os próprios aniversários. "Bom dia, pai", disse Nanda entrando na cozinha ainda de pijama esfregando os olhos. Panquecas com morangos. Ocasião especial?" "Como se você não soubesse", respondeu ele, sorrindo enquanto virava uma panqueca no ar com habilidade surpreendente. 7 anos de Fernanda Gomes Vasconcelos oficialmente existindo no mundo, ela disse com um sorriso, sentando-se à mesa. "Embora eu ache que sempre fui uma Vasconcelos, só não sabia ainda." "Sem dúvida", concordou Renato servindo-a, "e tenho uma surpresa para comemorar." Os olhos dela brilharam. "Que surpresa!" "Após o café, vamos ao hospital." O sorriso de Nanda se ampliou. "Minha mãe teve progressos?" "A doutora Camila ligou ontem à noite. Disse que quer nos mostrar algo." Luísa Gomes havia surpreendido a todos com sua lenta, mas constante recuperação ao longo dos anos. Após aqueles primeiros sinais de consciência, 7 anos atrás, ela havia progredido em um ritmo que os médicos consideravam quase milagroso, embora ainda estivesse longe de uma recuperação total. Agora, conseguia se comunicar através de piscadas e movimentos dos dedos, seguindo um sistema simples desenvolvido pelos terapeutas. Sua compreensão parecia intacta, embora a capacidade de fala ainda não tivesse retornado. Renato havia mantido sua promessa, garantindo que ela recebesse os melhores cuidados médicos disponíveis. Ele e Nanda a visitavam regularmente, contando as novidades, mostrando fotos, incluindo-a na vida familiar da forma que era possível. Durante uma dessas visitas, há aproximadamente 5 anos, Luísa havia conseguido, com grande esforço, comunicar algo que mudou tudo. Usando o sistema de piscadas, letra por letra, ela havia confirmado que Carlos Eduardo era realmente o pai de Nanda. E mais importante, havia revelado que Mauro Silveira a tinha ameaçado quando ela tentou denunciar a fraude na empresa, prometendo que algo ruim aconteceria a ela e à filha se persistisse. Esse testemunho, embora coletado de forma lenta e trabalhosa, foi fundamental para reforçar o caso contra Mauro, que acabou condenado não apenas pelas fraudes na empresa, mas também pelo assassinato de Carlos Eduardo e pela tentativa de homicídio contra Luísa. A sentença: 30 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime. Após o café da manhã, Renato e Nanda seguiram para o Hospital São Camilo, onde Luísa agora ocupava um quarto privativo na ala de reabilitação neurológica. O lugar estava decorado com desenhos feitos por Nanda ao longo dos anos, fotografias e pequenos objetos coloridos que ajudavam na estimulação sensorial. "Bom dia, Luísa", cumprimentou Renato ao entrar, seguido por Nanda. "Trouxe alguém especial para ver você." "Oi, mãe", disse Nanda, aproximando-se da cama e segurando a mão de Luísa. Embora a adolescente chamasse Renato de pai com total naturalidade e amor, ela sempre se referiu a Luísa como mãe, mantendo vivo esse vínculo apesar das circunstâncias. A doutora Camila entrou no quarto logo em seguida, acompanhada por uma terapeuta ocupacional. "Que bom que vocês chegaram", disse a médica com um sorriso animador. "Luísa tem trabalhado em algo nos últimos meses que ela quer muito mostrar a vocês. Carolina, pode ajudar, por favor?" A terapeuta ajustou a cama de Luísa para uma posição semi-sentada e colocou uma pequena mesa adaptada sobre seu colo. Em seguida, posicionou um iPad com um aplicativo especial de comunicação. "Nas últimas sessões", explicou Carolina, "estamos trabalhando com tecnologia assistiva para facilitar a comunicação." Luísa conseguiu avançar significativamente no controle motor dos dedos da mão direita. Luísa olhou fixamente para Nanda e Renato, uma intensidade evidente em seus olhos. Então, com movimentos lentos, mas deliberados, começou a tocar na tela do iPad. O aplicativo falava as palavras que ela selecionava. "Oi, Nanda. Renato, obrigada.
por tudo. Nanda sentiu lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que ouvia a voz da mãe, mesmo que sintética, articulando frases completas. Mãe, isso é incrível! Exclamou ela emocionada. Luísa continuou, seus dedos se movendo com esforço evidente, mas determinação ainda maior. Renato, você cumpriu promessa, cuidou dela. Melhor, que eu poderia sonhar. Renato engoliu em seco, contendo a emoção. Luísa, cuidar da Nanda tem sido o maior privilégio da minha vida. Ela transformou tudo para melhor. Quero dizer algo importante, continuou Luísa através do dispositivo. Antes do acidente, Carlos Eduardo planejava reconhecer Nanda. Ele amava vocês duas. Renato traduziu para Nanda. A revelação trouxe lágrimas aos olhos da adolescente. Ele sabia sobre mim? Queria me conhecer? Luísa assentiu levemente, seus olhos expressando o que seu corpo não conseguia. Depois, voltou a tocar a tela. Nanda, você é forte, como ele, inteligente, como ele. Tenho orgulho de você. Era o mais próximo de uma conversa mãe-filha que elas haviam conseguido ter em todos esses anos. Nanda não conteve o choro, abraçando delicadamente Luísa, tomando cuidado com os tubos e monitores ainda necessários. Te amo, mãe, sussurrou ela. Renato observava a cena com o coração transbordando de emoções contraditórias. Alegria pelo progresso de Luísa, tristeza pelos anos perdidos, gratidão por ter Nanda em sua vida e um desejo profundo de que Carlos Eduardo pudesse estar ali para testemunhar aquele momento. Após a visita emocionante ao hospital, Renato levou Nanda para almoçar no mesmo restaurante italiano onde a havia levado naquela primeira noite, 7 anos atrás. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Perguntou ele enquanto aguardavam os pratos. Você comeu 3 porções de macarrão e depois chorou porque nunca tinha comido até ficar satisfeita antes. Nanda sorriu com a lembrança. Eu estava tão magrinha que parecia um palito. E hoje, olha só, estou quase da sua altura. Logo vai ser mais alta que eu. Os Vasconcelos sempre foram altos. Pai, disse ela, depois de um momento de silêncio pensativo. Já faz tempo que quero te perguntar uma coisa. Pode perguntar, pequena. Quer dizer, não tão pequena assim mais. Por que você nunca se casou depois que me adotou? Você tinha só 45 anos quando me encontrou, não era? Velho? E eu vi algumas das suas secretárias dando em cima de você ao longo dos anos. Ela acrescentou com um sorriso maroto. Renato riu. Observadora você, hein? Bem, a verdade é que nunca senti necessidade. Minha vida estava completa com você. E, honestamente, não sobrava muito tempo entre cuidar de você, administrar a empresa e depois... Bem, você sabe. A Fundação, completou Nanda. A Fundação Nanda Vasconcelos havia nascido 2 anos após a adoção, inspirada diretamente pela frase que a menina havia dito naquele primeiro encontro. Ninguém vê criança pobre. Começando com um abrigo para 10 crianças em situação de rua no centro de São Paulo, a iniciativa havia crescido exponencialmente, contando agora com 15 abrigos espalhados por todo o Brasil, atendendo centenas de crianças com programas de acolhimento, educação, saúde e preparação para o mercado de trabalho. Nanda havia se tornado a embaixadora natural do projeto. Aos 8 anos, havia feito seu primeiro discurso público durante um evento beneficente que arrecadou milhões para a fundação. Eu era uma menina invisível, havia dito ela, comovendo a todos. Meu pai me salvou, mas eu também salvei ele. E hoje a gente quer salvar mais crianças, porque todo mundo merece ser visto. O vídeo daquele discurso viralizou, fazendo da pequena Nanda um símbolo nacional da luta pelos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade. Desde então, ela havia assumido um papel cada vez mais ativo na fundação, participando das decisões, visitando os abrigos e usando sua história para inspirar mudanças. Falando na fundação,
disse Renato, voltando ao presente. Tenho outra surpresa para você. Mais uma? O aniversário da adoção está rendendo bem este ano, brincou ela. O conselho aprovou seu projeto para a construção de moradias populares usando recursos da Vasconcelos Engenharia. Os olhos de Nanda brilharam. Sério? O projeto das 1000 casas? Exatamente. Vamos começar a construção no próximo trimestre, começando pelas periferias de São Paulo, Rio e Salvador. Era um projeto ambicioso que a própria Nanda havia idealizado há quase um ano, inspirada por uma visita a comunidades carentes. A ideia era simples, mas revolucionária: utilizar parte dos lucros e recursos da construtora para edificar casas populares de qualidade e doá-las a famílias sem teto ou em situação de extrema vulnerabilidade. Pai, isso é incrível. Vai mudar a vida de tantas pessoas. Foi seu avô quem me ensinou que uma empresa não deve existir apenas para gerar lucro, mas para impactar positivamente a sociedade, disse Renato, referindo-se a seu pai, fundador original da Vasconcelos Engenharia. Ele ficaria orgulhoso de ver o rumo que estamos dando aos negócios da família. Você acha que meu pai biológico também aprovaria? Perguntou Nanda com uma sombra de incerteza na voz. Carlos Eduardo? Sem dúvida. Ele sempre foi o mais sensível de nós dois às questões sociais. Era ele quem insistia para que a empresa adotasse práticas mais sustentáveis, muito antes de isso virar moda. Após o almoço, visitaram o primeiro abrigo da fundação, localizado em um casarão reformado no bairro da Liberdade. Era um ritual que mantinham em cada aniversário da adoção. Voltar ao início, lembrar por que faziam tudo aquilo. As crianças correram para abraçar Nanda assim que ela chegou. Algumas eram novatas, mal chegadas das ruas, ainda com o olhar desconfiado e arredio que ela mesma tivera um dia. Outras já estavam ali há anos, florescendo sob os cuidados da equipe multidisciplinar. Tia Nanda, chamou uma menina de aproximadamente 5 anos, puxando a manga de sua blusa. Conta de novo a história de como você encontrou seu pai. Nanda sorriu. Essa era sempre a história mais pedida. Ela se sentou em um banquinho colorido no pátio, com as crianças formando um semicírculo ao seu redor. Renato ficou observando à distância, maravilhado com a naturalidade com que sua filha cativava a atenção de todos. Era uma vez, começou Nanda, uma menina que vivia nas ruas de São Paulo. Ela não tinha casa, não tinha comida certa, não ia à escola. Para a maioria das pessoas, ela era invisível. À medida que a história avançava, Renato notou como Nanda a adaptava para ser compreensível e inspiradora para as crianças. Não havia menções a Mauro, à chantagem ou aos aspectos mais sombrios da jornada. Em vez disso, a narrativa focava na esperança, na transformação, na ideia de que uma ação de bondade, devolver uma pasta perdida, poderia mudar completamente o destino. E assim, concluiu ela, aquela menina invisível se tornou uma pessoa que podia ajudar outras crianças a serem vistas, como todas vocês merecem ser. As crianças aplaudiram entusiasmadas. Uma delas, um menino de cerca de 7 anos, levantou a mão. Tia Nanda, eu também posso ter uma história feliz como a sua? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, tocou o coração de todos os presentes. Nanda se ajoelhou para ficar na altura dele. Miguel, é para isso que estamos aqui, para garantir que cada um de vocês tenha a chance de escrever uma história linda e feliz. Pode não acontecer da noite para o dia, como num passe de mágica, mas vai acontecer. Observando aquela cena, Renato sentiu o peito expandir de orgulho. Sua filha havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que o mundo precisava. Alguém que, tendo experimentado a invisibilidade, dedicava sua vida a garantir que outros não fossem esquecidos. Naquela noite de volta à mansão, Renato encontrou Nanda na varanda, observando as estrelas. Aos 13 anos, ela começava a mostrar aquela mistura curiosa de criança e adulto que caracteriza a adolescência. Momentos de profunda maturidade intercalados com explosões de energia juvenil. Pensando em quê? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Em como a vida é estranha, respondeu ela sem tirar os olhos do céu.
Se eu não tivesse visto você deixar cair aquela pasta, se eu tivesse decidido vender ela em vez de devolver, se o segurança tivesse me visto tentando entrar no prédio. São muitos ISIS, concordou Renato. A vida às vezes parece um quebra-cabeça enorme onde as peças só fazem sentido depois de encaixadas. Sabe o que é mais louco? Eu nem lembro direito da minha vida antes. Lembro de ter fome, de ter medo, de procurar minha mãe. Mas os detalhes estão todos embaçados. Talvez seja melhor assim. Não, disse ela com convicção. Não quero esquecer. É importante lembrar de onde viemos. É o que me faz querer lutar tanto pelas outras crianças. Renato assentiu, compreendendo perfeitamente. Nanda tinha herdado não apenas os traços físicos dos Vasconcelos, mas também o senso de propósito e justiça, que caracterizava o melhor da família. Pai, disse ela depois de um momento de silêncio, eu estava pensando no futuro, quando me formar na faculdade. Falta um tempinho ainda, sorriu ele. Embora Nanda fosse uma aluna excepcional, avançada em várias disciplinas, ainda tinha alguns anos de escola pela frente. Eu sei, mas quero me preparar. Estive pensando em estudar arquitetura. Como seu avô, observou Renato, referindo-se ao seu próprio pai, fundador da construtora. Sim, mas não quero fazer qualquer tipo de arquitetura. Quero me especializar em habitações sociais, em projetos urbanos que realmente façam diferença na vida das pessoas. E depois, quero transformar a empresa. Transformar como? Quero que a Vasconcelos Engenharia se torne a Vasconcelos Arquitetura Social. Uma empresa focada principalmente em construir para quem precisa, não por caridade, mas por justiça. Podemos continuar com os projetos comerciais para financiar o social, claro, mas quero que o foco principal mude. Renato observou sua filha com admiração. Em outros tempos, a ideia de transformar radicalmente uma empresa bilionária teria lhe parecido absurda, impraticável. Mas agora, olhando para a determinação nos olhos de Nanda, ele não tinha dúvidas de que ela conseguiria exatamente o que estava propondo. Sabe, disse ele, quando Carlos Eduardo ainda estava vivo, ele costumava me provocar por eu ser muito focado em números, em lucros. Ele dizia que eu havia perdido de vista o verdadeiro propósito de construir, que é melhorar a vida das pessoas, criar espaços onde elas possam prosperar. E o que você respondia? Que sem lucro não haveria empresa para realizar propósito nenhum, riu Renato. Mas no fundo eu sabia que ele tinha razão, só não estava pronto para admitir. E agora? Agora? Agora eu acho que a Vasconcelos Arquitetura Social soa exatamente como o tipo de legado que quero deixar para o mundo. E não consigo pensar em ninguém melhor para liderá-la no futuro do que você. Os olhos de Nanda brilharam. Verdade? Você não acha muito arriscado? Pequena, disse ele, usando o apelido antigo mesmo sabendo que ela não era mais tão pequena assim. O maior risco que já corri na vida foi quando decidi me abrir para amar uma criancinha que apareceu do nada na minha sala de reuniões. E foi a melhor decisão que já tomei. Alguns riscos valem absolutamente a pena. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando o céu estrelado de São Paulo, uma raridade, graças a uma noite especialmente clara. Uma última coisa, pai, disse Nanda, com um sorriso travesso. Eu estava pensando, acho que precisamos adotar outro cachorro. O Pipoca já está velhinho e seria legal ele ter companhia nos últimos anos. Renato riu. Você não muda, sempre arranjando mais alguém para eu cuidar. É que você cuida tão bem, respondeu ela, apoiando a cabeça em seu ombro. É seu superpoder. Naquela noite, deitado em sua cama, Renato refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido nos últimos 7 anos. De um empresário solitário, obcecado por trabalho e sucesso financeiro, ele havia se transformado em um pai dedicado, em um filantropo comprometido, em um homem com um propósito além da acumulação de riqueza. E tudo por causa de uma pasta perdida e uma menina que todos insistiam em não ver. Em seu quarto, Nanda também estava acordada, rabiscando em seu diário, um hábito que mantinha desde os 9 anos.
Ela escrevia sobre o dia emocionante, sobre os progressos de sua mãe, sobre seus planos para o futuro da empresa e da fundação. Na última linha da página, acrescentou uma frase que resumia perfeitamente sua filosofia de vida, formada nas ruas e refinada no conforto de um lar verdadeiro. Todos merecem ser vistos. Todos merecem uma chance. E às vezes, ao salvar alguém, descobrimos que fomos nós os salvos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Renato e Nanda tenha tocado seus corações. Se esta narrativa de redenção e amor verdadeiro emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador do amor. Deixem nos comentários qual parte da jornada de Renato e Nanda mais tocou vocês. E se conhecem histórias reais de transformação semelhantes a esta. Estamos ansiosos para ler suas reflexões.